Bom, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Bom, como prometido, né? Não coube no vídeo anterior por questões de tempo, né? A distribuição Poisson, né? Que a gente ia fechar na parte de distribuições discretas, tá? Mas a gente começa hoje a distribuição Poisson como uma outra forma, né? De modelar os dados, tá? De trabalhar dados de variável aleatória discreta, ok? Bom, vamos lá. Distribuição Poisson, né? Qual que é a característica? Só para relembrar, né? No caso da binomial, né? Da Bernoulli, por exemplo, que foi a primeira. Primeira era resultados dicotômicos, né? Binomial, você tinha uma sequência de resultados dicotômicos e no final das contas, né? Uma sequência de tamanho n, né? E no final das contas você estava interessado no número de sucessos naquela sequência de repetições dicotômicas. Aqui, pessoal, né? Ela é um pouquinho diferente, tá? Então, ela é super utilizada quando você vai contar o número de eventos que ocorrem no intervalo de tempo, superfície, volume. Pensa numa unidade de medida seja qual for, tá? Então, por exemplo, né, o número de chamadas recebidas por um telefone durante 5 minutos. Então, você tem o número de chamadas recebidas. Então, chamadas recebidas é o teu evento, tá? Em 5 minutos, no caso, é a unidade de medida. Tudo bem? Número de falhas do computador num dia de operações. Número de falhas, tá? É o teu evento em um dia de operação, tá? Número de relatórios de acidentes enviados por uma companhia numa semana. Ou seja, o meu X aqui, né? Ele vai, né, representar esse número de ocorrências de um evento, né, em uma unidade de medida, tá? Seja ele qual for, tá bom? Ou seja, uma outra característica que a gente tem aqui, tá? É que em geral, essa variável aleatória em geral vai apresentar dados raros. Então, por exemplo, 1.000 chamadas, né, que chegam na estação recebidas lá em um minuto. Professor, mas isso é impossível em um minuto ou em 5 minutos, é impossível mil chamadas, não sei, né? Mas é impossível, mas não quer dizer que não possa ocorrer, tem uma probabilidade bem pequena. Os valores de x aqui, pessoal, né, nesse conjunto aqui são os seguintes. Então você vai ter o x aqui, né, eu posso ter 0 ocorrências, uma ocorrência, duas, três e vou embora, pessoal. Tá? Aqui eu tenho um conjunto diferente lá da distribuição Poisson, né, que era de 0 até n, desculpa, da distribuição binomial, perdão, tá? Que era de 0 até n. Aqui na Poisson eu tenho, né, essa característica do número de ocorrências ser de 0 até infinito, tá? Mas sempre por valores inteiros, tá bom? Essa aqui é a nossa estratégia. Bom, então de uma forma mais geral, como é que fica a função de probabilidade? Que ela é regida por uma taxa lambda, né, que é o nosso parâmetro lambda aqui, tá? A gente vai estar utilizando ele aqui. E a função de probabilidade é essa daqui, ó, tá? Então, para uma probabilidade de um x igual a x, basta pegar a taxa lambda, levar a lambda, dividir por x fatorial, e essa aqui é uma constante, constante de Euler, né? Para quem não está acostumado a essa notação, em geral pode ser vista assim, né? Você tem exponencial de menos lambda, tá? Então é uma forma de você enxergar. Tudo bem? Então observe que o x assume valores de 0, 1, 2, 3 e vai embora, tá? Então quando for utilizar a distribuição Poisson, essa vai ser a expressão para o cálculo da função da probabilidade, tá? Bom, né, a notação que a gente tem aqui, tá? X segue uma distribuição Poisson, né, com taxa lambda, e se x tem distribuição Poisson, a esperança e a variância elas são a própria taxa, elas são iguais, tá? Então, se você em algum momento encontre a taxa da distribuição Poisson, né? Na verdade, a esperança da distribuição Poisson. Basta você saber a taxa aqui, né, e substituir, ok? Bom, vamos lá para o exercício, né? Então, dada essa distribuição Poisson, ela é super rápida, né? Talvez a gente vai gastar mais tempo na parte de resolução, mas é super tranquilo também, né? É só mais a questão do mecanismo de cálculo e tudo. Você vai precisar da sua calculadora, como sempre, tá? Mas é só colocar os valores na equação que tá tudo fechado, tudo bonitinho, tá bom? Então, ó,
X tem uma variável aleatória, né? Segue uma variável aleatória Poisson com taxa lambda igual a 4. Tá? Calcule P de x igual a 0, P de x menor ou igual que 2, P de x entre 5 e 7. Tá? Vamos lá para o nosso quadro negro para a gente poder resolver isso daí. Bom, então eu tenho meu nosso exercício aqui, tá? Para a gente poder calcular. Aqui tá errado, viu, pessoal? É o menor igual, tá? Não sei o que aconteceu aqui. É o menor igual, bem aqui, tá? Não é igual. Aqui é x igual a 0 mesmo. Então, vamos lá para a gente resolver, né, esse exercício aqui e ver quanto é que dá. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá resolver essa questãozinha aqui, tá? Então, o que que nós temos aqui? Temos, né, que no caso do x, ele é uma Poisson com taxa 4. Né? Então, a função de probabilidade aqui, né, logo a gente pode escrever a função de probabilidade aqui. Então, isso aqui é uma probabilidade do x ser igual a um x, né? Isso aqui vai ser o quê? Lambda elevado a x. Tá? Deixa eu colocar o valor da taxa, né? Fica melhor. Igual que a gente fez lá no caso da binomial, né? Então fica a taxa aqui, esse exercício que é igual a 4. Então é 4 elevado a x exponencial, né? E menos 4. Isso aqui dividido, né? Por x fatorial. E o valor de x são os mesmos da definição genérica, tá? E vai embora. Bom, essa é a nossa função de probabilidade. A gente vai ter que utilizar para poder resolver. Tudo bem? Então, olha só. No item A, né? O que, que a gente tem aqui? Né? A gente tem a probabilidade do x igual a zero. Então, onde tem x, eu vou substituir por, muito bem, zero. Isso mesmo. Né? Então, é 4 elevado a zero. Né? Vou botar o exponencial assim, com um ezinho, só para não somar tanto espaço. Né? Exponencial de menos 4, tudo isso dividido, tá? Tudo isso dividido por 0 fatorial, tá? Não se preocupe, 0 fatorial é 1, né? Se todo mundo estiver lembrado disso. Então, aqui fica 4 elevado a 0 é 1, 0 fatorial é 1. A questão toda fica aqui resolvida com um exponencial de menos 4. Tá? O exponencial de menos 4, pessoal, e eu vou tentar fazer um arredondamento para 4 cada vez mais, tá? É 0,018, tá? 0,018, 3, 1. Então, 3, 1, 3, 2. Para 4 carros decimais. Tá? No item B, o que ele pede? Ele pede a probabilidade, né, do x ser menor ou igual que 2. Então, a probabilidade de x menor ou igual que 2 é o quê? X igual a 0 mais a probabilidade de x ser igual a 1 mais, né, a probabilidade do x ser igual a 2. Isso agora basta a gente substituir, né, cada valor de x aqui, né, na nossa expressão, lá na função de probabilidade. Tá? Então fica 4 elevado a 0 exponencial de menos 4 dividido por 0 fatorial. Tá? Mais, né, 4 elevado a primeira, né, exponencial de menos 4, tudo isso aqui por 1 fatorial. Mais, né, 4 elevado ao quadrado, né, exponencial de menos 4, tudo isso por 2 fatorial. Tá? Então, a gente consegue, né, fazer essas continhas botando o exponencial de menos 4 como fator comum, faz a conta das potências e tudo e tal. Eu vou colocar aqui já o resultado pronto para você, tá? Você faz aí com um exercício, tá bom? Então, juntando tudo aqui, né, você vai ter 12, né, exponencial de menos 4, tá? E o resultado final da probabilidade, tá? Vai ficar 0,21, tá? 9, 8, tá? Então, essa é a continha no caso da distribuição Poisson quando você quer, por exemplo, um cálculo de no máximo 2.
Tá? O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Por que que apareceu um 12 aqui? Do nada apareceu um 12. Eu fiz a conta e depois somei os termos semelhantes. Tá? Se você for abrindo a continha aqui, vai dar exatamente os termos semelhantes aqui, vai conseguir chegar nesse meu resultado aqui. Tá bom? Bom, item C. Então, o 5, né, menor ou igual que x menor ou igual que 7. Né? Então, a gente precisa botar para cá para baixo, porque deve ser, vai ficar maior depois. Tá? Então, nós vamos ver aqui, né, para esse primeiro caso, então, a probabilidade para x igual a 5 mais a probabilidade para x igual a 6 mais a probabilidade para x igual a 7. Tá? Então, isso aqui vai ser igual, né? Substituindo cada valor de x, né? Cada valor de x na expressão da função de probabilidade, você vai ter aqui, né, 4 na quinta exponencial de menos 4, tá? Dividido por 5 fatorial, mais, né, 4 elevado a sexta exponencial de menos 4, dividido por 6 fatorial, mais, né, 4 elevado a sétima exponencial de menos 4 dividido por 7 fatorial. Tá? Da mesma forma que eu fiz aqui as continhas, você pode usar sua calculadora para fazer. Só toma cuidado de não botar tudo de uma vez e se for colocar os parênteses, tá, pessoal? Né? Coloca parênteses na calculadora para poder separar. Aqui também coloca parênteses para poder separar essa divisão. Né? Na soma também bota parênteses para dividir a soma. Né? Justamente para evitar dele misturar os resultados. Tá bom? Então, os valores das probabilidades para cada ponto aqui, né? Então, esse primeiro pontinho aqui vai ser 0,15, tá? 63, mais o próximo aqui, 0,10, 42, mais o último aqui, tá? Que é 0,0595. E tudo isso aqui, né? Vai ser igual a 0,32, 0,32, tá? No arredondamento. Bom, então é dessa forma que a gente vai, né, resolver a distribuição pela distribuição Poisson, tá? Isso num caso, né, em que você tenha um caso mais teórico, né? Essa que é a estratégia em caso mais teórico, tudo bem? Vamos ver um outro exercício lá. Então, para esse próximo exercício, né, aqui ele vai estar dizendo o seguinte: para quantificar a abundância, né, de um inseto praga são feitas amostras aleatórias na área. Suponha que em uma determinada, né, praga, e uma determinada praga apresente distribuição Poisson com parâmetro lambda igual a 2 insetos por pano de batida. Então, observa aqui, pessoal. Né? Pano de batida é a minha unidade de medida. Então, eu tenho a cada pano de batida que eu tenho lá, eu tenho uma taxa de 2 insetos, vamos dizer assim, né, para capturar, para quantificar a abundância, né, de um determinado inseto, praga. Tá? Aí ele pergunta qual que é a probabilidade de observar mais de 4, né, mais de 4 insetos. Bom, qual a probabilidade de observar mais de 4 de 4 insetos? Qual a probabilidade de observar de 2 a 5 insetos? Qual a probabilidade de observar um total de 6 insetos, né? Em 3 panos de batida, tá? Vamos lá para o nosso quadro negro para a gente poder resolver isso, tá? Bom, então esse aqui é o nosso exercício, tá? O nosso exercício de probabilidade que nós temos aqui, tudo bem? Então, só vou fazer uma modificação aqui para ele não ficar muito custoso, só para a gente poder pegar a ideia, tá? Eu vou trocar esse 4 bem aqui, tá? Eu vou botar 2, tá? Esse aqui 2 é 5, ok. Só para não ficar muito custoso. Então, o que que nós temos aqui? Né? Uma aplicação da distribuição Poisson, né? Então, a variável nesse exercício, né? Então,
O meu x aqui, pessoal, vamos fazer exercício aqui, o meu x aqui, né? Ele representa o número, né, de insetos, né, por pano de batida, tá? Então, tem o número de insetos por pano de batida. Esse número de insetos ele vai variar de 0, 1, 2, 3 e vai embora, tá? Então, eu tenho o número de insetos por um pano de batida, que seria a minha unidade, tá? E a minha taxa aqui, né, são de 2 insetos a cada um pano de batida. Essa aqui é a nossa unidade de medida, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então, a função de probabilidade, né? Então vamos botar aqui, né? A função de probabilidade, nesse caso aqui, né? Ela é quem? Ela é P, né? De x igual ao x1. Você tem, perdão, né? Deixa eu substituir pela taxa mesmo. Né? Então aqui a gente tem. Então aqui a gente tem, né? A taxa que é 2, né? Elevado a x, exponencial de menos 2. Tudo isso dividido por x, mas tem um x, tá? X fatorial. E o valor de x, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Tudo bem? Então, essa é a nossa expressão aqui para o cálculo, né, de probabilidade. Tá? Cálculo de probabilidade na pré-expressão. Tudo bem? Logo, pessoal, para o item A, o que nós vamos ter aqui? O item A, ele quer a probabilidade de observar mais de 2 insetos. Então, a probabilidade, né, de observar, ó, x mais de 2, ó, tá? Só que observe, se você for calcular a probabilidade de x maior que 2, é o quê? É x igual a 3 mais probabilidade de x igual a 4 mais probabilidade de x igual a 5 e vai embora. Porque mais que 2, eu vou ter considerando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfim. Tá? Então, aqui, seja maior ou igual, né? E seja maior somente, é muito mais conveniente você sair, né, pela probabilidade complementar. Professor, eu quero fazer assim e tal. Tá? Vai chegar um momento aqui que a probabilidade é tão pequena que quando você fizer a soma, ela já não agrega mais. Tá? Então, é uma forma que você tem, né, de tentar facilitar a sua vida saindo pelo complementar. Então, pelo complemento aqui, isso aqui fica 1 menos a probabilidade do x menor ou igual que 2. Abrindo a continha, você vai ter 1 menos, tá? A probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2. Então, aqui, né, o que nós vamos ter? Tá? Isso aqui vai ser 1 menos, aí vamos abrir a continha aqui, né? Vai ficar 2 elevado a 0, né? Exponencial de menos 2, tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui dividido por 0 fatorial, mais, né? 2 elevado à primeira, exponencial de menos 2, tudo isso aqui dividido por 1 fatorial, mais, né? Mais, você tem aqui 2 elevado ao quadrado exponencial de menos 2 dividido por 2 fatorial. Tá? Toda essa continha aqui, né, se você reorganizar, aqui você vai ter um total de 4 exponencial de menos 2. Tá? E isso aí vai ser igual. Então, isso aqui dá um total de 0,32, tá? 33.
0,3233, tá? Isso aí foi só o item A, né? Para o item B, né? Ele está pedindo aqui a probabilidade de 2 a 5 insetos, tá? Então, vamos pegar aqui a probabilidade, né? Probabilidade de 2 a 5 insetos, então, a probabilidade, né? De 2 menor ou igual que x menor ou igual que 5, tá? Então, isso aqui é a probabilidade de x igual a 2 mais probabilidade de x igual a 3 mais probabilidade x igual a 4 mais probabilidade de x igual a 5, tá? Isso é igual, né? Isso é igual. Vamos desenvolver a fórmula aqui. Então, você vai ter 2 elevado ao quadrado exponencial de menos 2 dividido por 2 fatorial, mais 2 elevado à terceira exponencial de menos 2, tá? 3 fatorial, mais 2 à quarta exponencial de menos 2 dividido por 4 fatorial. E o último, né? 2 à quinta exponencial de menos 2 dividido por 5 fatorial, tá? A continha para cada um aqui, pessoal, já tenho pronto os resultados, tá? Então, vai ficar da seguinte forma, 4 casas decimais, tá? 0,2707 mais, né? 0,1804 mais 0,0902 e o último 0,0361, tá? Isso aqui tudo então, vai dar um total de 0,5774, tá? Para o item C, eu chamo a sua atenção aqui para um ponto aqui, ó. Ele diz aqui observar um total de 6 insetos em 3 panos de batida. Então, a unidade de medida mudou agora aqui, tá? Então, observe que para um pano de batida, eu vou botar aqui um pano de batida, né? A gente tinha uma taxa de 2 insetos, tá? 2 insetos. Para 3 panos de batida, né? A gente vai ter uma taxa lambda aqui, tá? E isso quer dizer que o meu lambda, meu novo lambda, vou chamar de lambda estrelinha, né? Basta multiplicar cruzado aqui, então lambda vezes 1 vai ficar 1 multiplicando aqui na frente, 3 vezes 2, né, que eu vou ter 6, né, como sendo, são 6 insetos, né, em 3 panos de batida, tá? Professor, vou usar esse 3 em algum lugar? Não, só a taxa 6, tá? Então, resolvendo o problema aí, nós temos uma probabilidade, tá, de x igual a 6 insetos, né? Só que a taxa agora é de 3 panos de batidas. Então, agora você vai substituir só o número 6 no lambda. Então, o, o 6 aqui, né? Então, vai ficar o quê? 6, né? 6 elevado a 6 exponencial de menos 6, tudo isso dividido por 6 fatorial, tá? Então, essa é a estrutura que a gente vai ter para poder trabalhar, né? A minha nova taxa aqui é 6, eu quero uma probabilidade, né? Um total de 6 insetos aqui. Tudo bem? Bom, essa continha aqui, pessoal, né? Vai dar o seguinte resultado, ó, que é igual a 0,1606. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente vai, né, fazer os cálculos da distribuição Poisson, ok? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa distribuição de
de Poisson, né? Fizemos 2 tipos de exercício aqui para poder fixar a ideia. Tem mais exercício lá na lista para você resolver, né? Estudem, se cuidem. A gente volta com distribuição normal na aula que vem. Grande abraço.